Aleluia! Que segunda-feira maravilhosa, todo mundo descansado, né, desse feriado. Amém, graças a Deus. Cheguei pro nosso Dev Day, que alegria estar com você aqui. Sei que eu fiz o Dev Day na sexta-feira, mas parece que faz tanto tempo que eu já tô com saudade de você. Gente, quanta coisa Deus fez nesse meu final de semana. Com quantas pessoas o Senhor falou nesse meu final de semana. Que final de semana abençoado, glória a Deus. E ainda tive o privilégio de participar da ceia do Senhor no domingo. Como é bom estar à mesa com o Pai. Ai, que saudade que eu tinha, porque antes eu fiquei tanto tempo sem tomar ceia, tanto tempo sem ir à igreja, né, para tomar ceia, que, nossa, quando eu comecei a tomar, eu falei, Deus, eu não vou faltar nenhuma vez, em nome de Jesus. Mas, enfim, só para contextualizar que só para te contar que meu final de semana foi muito abençoado. Eu estive com amigas que alegrou tanto meu coração. Ai, olha, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. A gente esquece até os nossos problemas, porque sabe que os nossos dias, a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos lá ver o que ele tem para nós, para iniciar essa nossa semana? Hoje é dia 4 de maio e o tema do nosso devocional é Formados e Abençoados. Ô, glória! Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Um novo dia começa e começamos também com fé em Deus. Ao lermos esse verso no devocional de hoje, lembramos que Isaías encerra sua profecia exaltando a grandeza e a soberania do Senhor. Ele declara que Deus criou os céus e a terra, que tudo que existe lhe pertence e está debaixo de sua autoridade. Essa afirmação coloca cada pessoa no seu devido lugar. Somos criaturas diante do Criador, dependentes de sua vontade e sustentados por seu poder. Nesse contexto de majestade, o Senhor revela algo surpreendente. Sua atenção e favor não se voltam aos grandes ou influentes, mas aos humildes de coração, aos quebrantados e aos que reverenciam sua palavra. A humildade aqui não é apenas postura externa, mas disposição interior, que reconhece a dependência do Senhor. O oprimido é aquele que, mesmo ferido pelas lutas, encontra nele força e esperança. Tremer diante da palavra significa levá-la a sério, viver com reverência e submissão, entendendo que ela é viva e eficaz. Não é medo paralisante, mas temor santo, que orienta a vida em obediência ao Senhor. Esse texto contrasta dois caminhos: a autossuficiência, que confia no poder humano e se perde, e a humildade, que reconhece a grandeza do Senhor e encontra favor. O Criador não se impressiona com templos suntuosos ou rituais vazios. Ele se volta para o coração contrito. É por isso que Jesus, séculos depois, começa o Sermão do Monte declarando que bem-aventurados são os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 3. Creia hoje com fé em Jesus. Essa palavra profética é direção e consolo. O mundo valoriza aparência, status e força, mas o Senhor olha para o coração. Quando reconhecemos nossa dependência e nos curvamos diante de Sua palavra, experimentamos o favor e a bênção que vem dele. Amém? Glória a Deus. Esses nossos devocionais são sempre uma bênção, né? Formados e abençoados, formados em Jesus, né? Naquilo que ele nos ensinou. E todos os dias a gente possa caminhar com Cristo para se parecer cada vez mais com Ele. Eu sempre falo sobre isso. Primeiro, porque esse é o nosso ano profético de ser como Jesus. É o ano da gente aprender cada vez mais a fazer o que Ele faria, a caminhar como Ele caminharia, a ser humilde como ele é humilde, né? Então, aqui a gente é formado quando a gente começa a segui-lo. Quando a gente começa a segui-lo, a gente começa a ter essa percepção, esse discernimento, né? Muitas vezes as pessoas falam, ai Deus, eu queria discernimento, eu queria discernimento. Mas o discernimento que vem do Espírito é justamente esse, para você começar a pensar, poxa, nessa situação, Jesus faria o quê? Sabe, nessa situação que eu vou ficar muito brava. Como Jesus reagiria se ele ficasse muito bravo? Esse é o discernimento que nós temos que ter. Que somos filhos
chamados de filhos, herdeiros do trono da graça. Então nós devemos agir como um mestre. E é engraçado que aqui ele fala, né? Os pobres, os humildes, de coração, não de aparência. Você não precisa ser uma pessoa pobre financeiramente. Você não precisa ficar mendigando o seu pão para ser um humilde. Não. Ser humilde é reconhecer que tudo que você tem é dado pela graça. E a graça é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos nada, mas Ele, pelo seu imenso amor, pelo caráter de Cristo, que é de misericórdia, de amor, de bondade, nós recebemos. Nós recebemos a nossa empresa, nós recebemos o nosso emprego, nós recebemos um salário, se é grande, se é pequeno, nós recebemos, porque foi nos dado pela graça. Essa é a nossa atitude de humildade. É reconhecer que a nossa inteligência não vem de nós. É reconhecer que a nossa sabedoria não vem de nós. Reconhecer que a nossa provisão não vem das nossas mãos. Vem de Deus. É da bondade divina. A nossa vida, o ar que respiramos, vem de Deus. E até o momento que chega para a gente cessar nossa caminhada na terra e seguirmos, se Deus quiser, rumo ao Pai nos céus, também é pela graça, porque nós somos falhos e pecadores. E o que é mais legal, Jesus não olha para isso. Ele não olha para a sua influência, para o quanto você tem na sua conta. Ele não olha para saber se você fala bem, se você fala mal. Ele não quer saber se você é bonito, se você é feio. Ele não quer saber se você é gordo, se você é magro. Ele não quer saber quantas línguas você fala. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer o teu coração. O seu coração é humilde? O seu coração pertence ao Pai? Então deixa tudo e siga. Às vezes a gente acha que deixar tudo e seguir Jesus é sair, deixar nossa casa, nossa família, tudo, e pregar lá na Praça da Sé, em São Paulo. Mas não é. Seguir a Jesus é fazer o que ele faria, é fazer o que o mestre faria. E eu vou te dizer, viu? Parece fácil, mas é extremamente difícil. Até dentro da nossa casa. Até não, principalmente com os nossos, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos. Você que tem um namorado, como Jesus. Fazer o que é certo, fazer o que Jesus faria quando o outro não faz. Isso é ser formado. É estar passando pela prova, pela luta. Tá lá, as lágrimas escorrendo, o desespero batendo, porque o desespero, o medo, a angústia são coisas da nossa carne. Tem vezes que a gente não consegue fugir. Ah, mas eu não vou ficar ansiosa. Não. A nossa carne fica. É nossa condição humana, né? A gente acaba tendo aquele pouco de ansiedade, mas a gente consegue perceber que estamos ansiosos. E aí o que que a gente faz? Olha, Pai, estou ansiosa, me ajuda. Deus, eu sei que o Senhor está no controle. É quando a gente olha aquela situação difícil, a gente pensa, ai, Senhor, como é que eu vou resolver isso agora, Deus? E aí o Senhor fala para você assim, você não vai resolver. Sou eu que resolvo para você, filha. Ai, Deus, brigadão. É isso. Vamos deixar nossa ansiedade de lado, descansar nosso coração no Pai, porque Ele toma conta de tudo, né? Tudo que você precisar. Até um chazinho, ó. Se você falar, Deus, eu queria tanto um chá diferente, um chá dos céus, Ele traz. Porque o Pai é um Pai que cuida de tudo, até dos mínimos detalhes. Não importa quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. Porque o pai não vai cuidar só de quem está sofrendo mais. Ele cuida de todos os seus filhos, de todas as ovelhas. Ele é o bom pastor. E o bom pastor não deixa uma para trás. Se uma ficou atolada, a outra está com uma doença infecciosa, a outra está entre a vida e a morte, e a outra só quer comer uma graminha verde, ele vai cuidar de todas.
Então, não tenha vergonha de colocar a sua necessidade ou até o seu capricho diante do Senhor. Uma vez eu falei para Deus, eu falei, eu queria tanto um sinal de carinho. E eu já vi uns dias falando, Deus, eu queria tanto uma Bíblia nova. E ele me deu uma Bíblia nova e a Bíblia que eu queria. E sabe o que é mais engraçado? Isso aqui eu não contei. Porque essa história da Bíblia eu já contei. Vou ficar nos meus devocionais, mas isso aqui eu sei que eu não contei. Ele me deu uma Bíblia rosa. Sabe por que ele me deu uma Bíblia rosa? Eu nunca falei isso aqui, mas ele me deu esse conhecimento esses dias que eu estava lendo essa Bíblia. Porque eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, teve uma época, gente, que eu era muito vaidosa, muito vaidosa. Minha mãe até brigava comigo, porque minha mãe pediu para ir na padaria, e antes de ir pra padaria, eu lavava meu cabelo, passava creme, trocava de roupa, perfume, tudo. Eu era extremamente vaidosa, muito vaidosa. E aí o Senhor falou para mim assim que queria a minha vaidade. E aí eu peguei e falei, Senhor, eis-me aqui, porque eu entrego tudo que ele me pede. Então, assim, é muito engraçado, porque quando Deus pede uma transformação na vida da gente, é automático. Você só vai perceber depois que aconteceu. Porque você acaba se tornando da forma que o Senhor pede. Você está tão à disposição que o negócio flui. Não é doloroso. Ah, hoje eu não vou passar um batom. Não, não é doloroso. E eu, cara, era a rainha das maquiagens. Eu tinha tudo, tudo. Roupa, então, meu Deus. Roupa, eu tinha muita roupa, muito sapato, bolsa, assim, por cima de bolsa. Eu sempre gostei, né, de um estilo mais fashionista, tal, então eu tinha muitos acessórios. Enfim, Deus tirou minha vaidade por completo. E aí, quando as coisas voltaram ao normal, então eu passei por um período de intimidade, de humildade, de reconhecimento, de tudo. Um período longo, quem quiser conhecer mais, está lá no meu Instagram, tá fixado, tá escrito o propósito. E aí eu falei para Deus assim, eu falei, poxa Deus, hoje eu me olho no espelho e eu queria tanto ser um pouco mais vaidosa, porque eu perdi completamente a vaidade. Mal passo um batom, né? E eu falei, poxa, eu queria voltar, sabe? Queria ter um pouco de vaidade e tal. Eu falei, mas assim, só se for da sua vontade, Deus. Porque no fundo eu não sei se eu quero ser muito menininha mesmo, né? Mas eu acho que eu gosto do meu estilo mais despojado. E comecei a rir, assim, eu falo com Deus, né? Eu começo a rir, converso, olho no espelho, aí eu falo da sobrancelha, falo do meu cabelo, depois, Deus. Eu fico assim, sabe? E aí, quando eu tava lendo esses dias a Bíblia, eu até falei com Deus, eu falei, poxa, Deus, amei minha Bíblia, mas rosa? E aí o Senhor falou assim, porque eu quero que você volte a ter a minha vida. Você pode voltar a ter sua vaidade, pode voltar a se cuidar, olhar para você. Eu falei, ai, Senhor, ele porque o seu coração já é meu. Eu chorei, ai, Senhor. E é um recado de Deus para mim. Quantos recados o Senhor tem mandado para você que você ainda não tem percebido? Somos formados pelo Pai. Ele fala com a gente de todas as formas. Tudo e qualquer jeito ele fala. Ele não tem empecilho para falar conosco. Ele é o nosso amor, nosso Pai. Então você vê coisa boba, coisa simples, mas ele fala. Ele vai falar com você também, né? Formados e abençoados. Só repetindo aqui, ó, o finalzinho que eu gosto de falar. Quando reconhecemos nossa dependência e nos curvamos diante de Sua palavra, nos curvamos, ou seja, Senhor, quando a gente curva, a gente reverencia, a gente concorda com aquilo. Opa, estou em acordo com isso, Deus, vou fazer obediência. Não porque a gente tem medo. Meu Deus, Deus vai me castigar, Deus vai tirar meu filho, Deus vai me dar uma doença. Não, não faz isso não. Quem falou isso pra você, ó, esquece. Mas quando a gente tem temor, temor de desobedecer a Deus, sabe? Ai, eu não quero desobedecer meu pai, porque eu não quero deixar ele triste. Esse é o temor que nós temos. O temor de, poxa, se eu não for obediente, eu tô abrindo portas. Ah, mas se eu obedecer daqui uma semana, porque Deus me pediu hoje, mas eu posso fazer daqui uma semana. Demorar para obedecer também é uma forma de desobediência. E quando a gente faz isso, a gente abre espaço. A gente fala, Jesus, dá licença aqui um pouquinho, deixa outras pessoas. E aí não é legal, né? Porque a gente sabe que ele nos protege, ele é o nosso amor. É igual você contratar um segurança particular para você e falar assim, ó,
Fica aqui em casa que eu vou dar uma volta, 1h da manhã. Que eu não corra mais riscos de ficar sem esse amor maravilhoso do nosso Pai. Experimente o favor e a bênção que vem dele. Como? Se curvando e obedecendo a palavra a Ele, é o Mestre. Tá bom? Formados e abençoados em nome de Jesus. Uma excelente segunda-feira. Que seja uma semana que você vai falar assim todos os dias. Eu vi a mão do Senhor sobre mim. Amém? Um beijo e até amanhã.